Boa tarde, caros ouvintes da live Reflorescer. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui mais uma terça-feira com vocês para cumprirmos a vontade do Senhor, o propósito dele para a minha, para a sua vida também. Vocês que entram, vocês que participam, o propósito de Deus é este: que vocês aprendam mais a palavra dele, conheçam mais o caráter dele, a personalidade, enfim, tudo de melhor que Deus tem para nos oferecer. E eu espero que vocês tenham tido uma semana de paz, uma semana tranquila, semana passada, desde o dia em que nós nos vimos pela última vez, na terça-feira passada, na live de terça, que vocês tenham tido um restante de semana muito abençoado e o início de uma nova semana na paz. Na paz. Que tudo esteja caminhando bem na vida de vocês, em harmonia, em equilíbrio, em fé, muita garra e muita força. Portanto, eu falo para vocês, renovem, peçam que o Senhor renove a cada dia a fé de vocês. Logo cedo, quando vocês acordarem, logo cedo, quando vocês acordarem, quando fizerem as suas orações matutinas, peçam isso ao Senhor. Senhor, renova no dia de hoje a minha fé, porque nós temos que ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Ou seja, uma fé que nenhum problema gigante que nós venhamos a enfrentar abale a nossa fé. E para isso, diante da nossa fragilidade como seres humanos, nós precisamos orar, nós precisamos suplicar ao Senhor. Nós não podemos nos desassociar um dia sequer da oração. Ou você ora bastante de manhã, ou se você não tem tempo porque trabalha, porque tem que sair correndo, eu imagino que seja meio difícil orar à noite, porque a pessoa chega muito cansada do trabalho de um dia inteiro na labuta e o corpo já está pedindo uma cama, mas nunca deixe de 15, 20 minutos conversar com o Senhor, com a Trindade Santa, conversar com Deus, o Pai, por meio do Filho. Sempre colocando seus questionamentos, suas dúvidas, angústias, medos, ou sua gratidão eterna por tudo aquilo que o Senhor fizer por você e pela sua parentela diante do trono da glória de Deus. É maravilhoso quando nós temos essa consciência. E muitas vezes nós precisamos orar só por nós mesmos. Ontem à noite eu fiz isso. Ontem, já bem perto de me deitar, eu fiquei na sala, meu marido foi primeiro, eu falei, pode ir.
porque eu vou ficar um pouco na sala que eu vou orar. Eu orei basicamente por mim mesma, pela minha vida material, física e pela minha vida espiritual. Nós não podemos, alguma, de maneira alguma, não podemos de maneira alguma esquecer isso. Esquecer de orar por nós, porque muitas vezes nós, como intercessores ou não, oramos por causas que nos são colocadas, nos conduímos de uma situação difícil, oramos por A, por B, por C, e nos esquecemos de nós mesmos. Não podemos. Temos que reforçar essa oração diariamente, porque as forças ocultas, elas estão aí. E é por isso mesmo que eu vou falar hoje sobre os cativos, que é uma coisa que eu praticamente eu coloco nas minhas falas. Falo muito sobre os cativos espirituais, mas hoje eu trouxe um texto base. Daqui a pouco eu vou dizer aonde está o texto base e como nós vamos interpretar esse texto. E daí vocês vão entender a necessidade de se orar pelos cativos. É uma necessidade muito grande mesmo. Então, antes de começar, nós vamos orar. Vamos orar, mas agradecendo que a nossa oração desta tarde, desse início de live, seja uma oração de gratidão. Vocês que estão entrando, pensem muito bem. Vocês pensem muito bem naquilo que vocês estão armazenando no seu eu para agradecer ao Senhor. Sempre há o que agradecer. Então, enquanto eu faço esta oração de gratidão, vocês vão orando aí nas suas casas, aonde vocês estão, por coisas que vocês são gratos a Deus. Vão colocando isso. Digam, Senhor, que a minha palavra de gratidão fique plasmada em todo o universo. Que essa palavra de gratidão fique plasmada em todo o universo, ou seja, fique grudada no universo, para quando o Senhor Deus, lá do trono do Altíssimo, ele olhar cá para baixo, ele vê escrito assim, gratidão da Vera Victor, gratidão da Dena Cordeiro, gratidão da Marilza Virgínia Miele, gratidão da Luciana Victor, gratidão da Laura Victor, gratidão da Lívia Victor, gratidão do Júnior, gratidão da Vânia, da Verônica, gratidão da Glória Pimentel, do José Vidal, da Marina Salles, da prima Penina, que hoje faz aniversário lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Já mandei os parabéns pelo Face. Enfim, gratidão do Brenner, gratidão da missionária diva do pastor Carlos
e de mais pessoas. Senhor Deus de amor, bondade e luz. A minha oração de gratidão é porque eu sinto que tu estás entrando com providências na minha saúde. Tu sabes como eu tenho orado por essa causa. E desde ontem que eu fui agraciada com melhoras para o meu estado físico. Muito obrigada, muito obrigada. Fui agraciada com o discernimento para entender que nós, quando estamos na tua presença, fazendo a tua soberana vontade e deixando abertura para que tu cumpras os teus propósitos santos nas nossas vidas, o inimigo se levanta contra nós de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, meu Deus, como é duro, como é duro, ele se levanta. E ainda bem que tu dás aos teus filhos o discernimento para saber quando há uma presença inconveniente próxima a nós, dentro da nossa casa. E aí é só partir para a oração, pedir a tua misericórdia. E a tua misericórdia, ela sempre vem, ela não demora, ela se renova a cada manhã, ela se renova. Muito, mas muito obrigada mesmo, de joelhos em espírito, com a minha boca e o meu joelho simbolicamente no pó. Eu te agradeço. E eu uno a minha oração a dessas pessoas que entram na nossa live, que nos ouvem, que participam, para que se torne uma oração gigante de gratidão a Deus e que fique plasmada. E que fiquem plasmadas essas orações, a nossa gratidão em todo o céu, em todo o universo, para que o Senhor, ao olhar aqui para baixo, veja o quanto nós somos gratos pelas suas ações nas nossas vidas e na vida da nossa parentela, pelas ações, pelos livramentos, pelos escapes, pelas vitórias e pelos discernimentos, porque o discernimento nos mostra realmente qual é a verdade dos fatos e o que está acontecendo. Então, hoje, o nosso texto base está em Isaías, capítulo 42, no versículo 22. Isaías, capítulo 42, versículo 22, que diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres.
são postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Vou ler de novo esse texto base. Isaías 42, 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Então, aqui, nesse versículo 22 do capítulo 42 do profeta Isaías, ele nos fala exatamente da situação em que ficam as pessoas que são prisioneiras espirituais. Aí vocês vão perguntar assim, mas como, missionária Vera, prisioneiras espirituais, isso existe? É claro que existe. Existe de uma maneira invisível. Nós não vemos. É invisível, mas é real. É invisível, mas é real. A gente não vê. Imagina se nós conseguíssemos enxergar possíveis acompanhamentos espirituais negativos que estejam junto com a gente do nosso lado. A gente não ia aguentar, a gente ia desmaiar, a gente ia passar mal, de repente até ter um infarto e ficar duro ali mesmo, porque tem muita coisa ruim, muita coisa feia no espiritual negativo que anda transitando por aí. Que anda transitando por aí. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. E eu creio que um dos propósitos de Deus para a minha vida, digamos, uma das missões que eu tenho que cumprir é essa. É falar muito a miúde sobre as doenças da alma e sobre a cura das doenças da alma, a cura do corpo e a cura da alma. Essa é uma tônica que eu não posso abandonar. Que as pessoas não imaginam, não acreditam que fiquem doentes da alma ou que estejam doentes da alma. E quando Isaías diz assim, mas este é um povo roubado e saqueado. Ou seja, é um povo, quando ele diz que esse povo, no versículo-chave, é roubado e saqueado, ele quer dizer que esse roubo e esse saque é feito por espíritos malignos. E todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres.
Ou seja, ele quer nos dizer, quer nos ensinar que no espiritual há muitos lugares que a gente nem imagina que existam. Cavernas e casas dos cárceres, nós sabemos que são as prisões. Nós sabemos que cavernas são lugares muito escuros, mas muito escuros mesmo. Dificilmente há uma caverna aonde a luz do sol penetre. Dificilmente. Essa luz do sol não penetra, não penetra. Há umas que essa luz vai até determinado ponto na entrada da caverna e depois lá para dentro a escuridão toma conta e muitos que querem explorar essas cavernas têm que levar lanternas, têm que levar lâmpadas, têm que levar candeeiros e até tochas de fogo para iluminar. Você imagina isso nas cavernas literais, porque, por exemplo, quando eu digo literais, eu quero dizer cavernas verdadeiras. Porque, por exemplo, o Brasil é um país que tem muitas cavernas, milhares de cavernas. Eu nunca entrei numa caverna. Nunca. E eu acho que eu nem ia ter que querer entrar, porque dá-se um certo medo da gente não conseguir voltar. Mas há muitas cavernas que têm coisas belíssimas lá dentro. Mas essas cavernas aqui que ele está falando, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. Ele está dizendo que as pessoas estão prisioneiras, prisioneiras de espíritos altamente malignos, prisioneiras por espíritos, os espíritos altamente malignos as aprisionaram e as colocaram em cavernas espirituais. E casa do cárcere são prisões, pequenas prisões, né? Ali, essas pessoas, elas são postas por presa e ninguém há que as livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Ou seja, são postas por presas, elas ficam à mercê desses espíritos, ficam bem à mercê desses espíritos, e não há quem diga restitui. Mas quando nós temos consciência disso aqui, os intercessores, o Espírito Santo de Deus leva o intercessor a ter consciência dessa situação espiritual em que ficam aprisionados os nossos irmãos. E muitas vezes até nós mesmos, antes da libertação, nós estávamos assim, aprisionados por espíritos malignos na casa do cárcere, na mais escura caverna. Então, quando nós intercessores nos inteiramos dessa situação, nós passamos a orar, a clamar a Deus pela libertação, porque os cativos, eles estão, é um estado que possivelmente nós já tenhamos passado por ele. Eu já passei, eu sei que eu passei, porque eu naveguei por outras águas e sei por onde eu andei, sei que eu já estive prisioneira na casa do cárcere espiritual, na mais escura caverna. Mas houve por bem a Deus me libertar, porque Deus tinha um propósito grande na minha vida e Ele continua trabalhando, Ele continua operando através desse propósito. Então, nós começamos a orar, nós intercessores. Por exemplo, mães, tem muitas mães que são mães intercessoras, que sabem que seus filhos estão andando por caminhos tortuosos, por caminhos errados, e elas se põem a interceder por eles. Esposas por maridos,
maridos por esposas também, que não é só o homem que se desvia, a mulher também se desvia e muito, e muito. Então, temos que orar. E nós temos que entender que essas pessoas, elas estão aprisionadas por grilhões, correntes, ferrolhos, cadeados, portas de bronze da maldição e dos vícios. E dos vícios. Muitas delas, milhões delas presos, sabe, aqui, a idolatria, ao culto, aos ídolos, aos ídolos. E nós sabemos que isso acontece muito, muito no nosso país, né? Acontece muito no nosso país, em diversas regiões, há esse tipo de culto. Muitas dessas pessoas estão aprisionadas. Aí vocês vão dizer assim, mas como a gente vê a pessoa andando, trabalhando, comendo, dormindo? Justamente. A pessoa está andando, trabalhando, em plenas funções vitais funcionando, dormindo, mas a pessoa é prisioneira da casa do cárcere na mais escura caverna e agrilhoada pelos grilhões. Grilhões são aquelas correntes gigantescas, enormes, pesadas, que são atadas aos pés, que eram atadas aos pés dos escravos. Dos escravos. Essas correntes, possa ser que existam ainda na vida material, prendendo pessoas que fazem trabalho escravo, porque de vez em quando a Polícia Federal está descobrindo aí em fazendas pelo Brasil afora pessoas que fazem trabalho escravo, vivem como viviam os escravos nos anos 1800 e tal, agrilhoadas por correntes e grilhões, ferrolhos cadeados e portas de bronze da maldição e dos vícios, vivem presas não apenas à idolatria, aos ídolos, mas presas aos vícios. E nós sabemos aqui que vícios são esses, todo tipo de vício. Todo tipo de vício, fumo, bebida, sexo. Sexo se torna também um vício terrível. Terrível, quando a pessoa desanda por esse caminho, é desesperador, porque perde a sua identidade, não é mais capaz de se autocontrolar. Aliás, nenhum vício deixa a pessoa se autocontrolar. Se for fumo, se for bebida, se forem drogas, se for o sexo, a pessoa se descontrola e vive dominada por aquilo. Dominada. E isso nós vemos todos os dias nas redes sociais. Todos os dias. Nós vemos esse tipo de atitude nas redes sociais. Porque fulano estava bêbado, rebentou com tudo, veio com o carro, perdeu o controle, matou não sei quantos, feriu não sei quantos. Por quê? Porque sabe que a lei proíbe beber. Se dirigir, não beba. No entanto, bebe, enche a cara e ainda deixa latinhas e garrafas dentro do carro. Quando é pego, não tem saída, não tem apelação. Porque foi pego na mais alta infração. Então, são N vícios, N vícios. E nós vemos isso, muitas séries relatam isso na televisão, esse tipo de vícios, né? E nós sabemos que eles existem e estão aí. Essas pessoas estão dominadas, estão aprisionadas na casa do cárcere, na mais escura caverna.
e não há quem diga restitui, mas eu digo, e todos aqueles que intercedem da corrente dos intercessores, todos, eles dizem restitui, restitui, restitui. E agora nós vamos falar rapidamente, porque esse assunto é curtinho mesmo, não tem muita coisa que falar, não. As ações que temos que ter para com os nossos irmãos que ainda estão prisioneiros dentro da casa do cárcere. Ações que temos que ter para com os nossos irmãos que ainda estão prisioneiros dentro da casa do cárcere. Primeiro, saber guardar segredos. Nossa boca tem que ser como um túmulo. Olha, gente, isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que a pessoa não tem noção do peso que tem isso. Saber guardar segredos. Nossa boca tem que ser como um túmulo. Mas, na verdade, é dificílimo você encontrar pessoas que tenham esse critério, que tenham essa lisura, que tenham esse respeito pelo outro. E ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, na era das fake news, quando toda hora saem inverdades, notícias maldosas, maliciosas, tenebrosas a respeito de pessoas e suas famílias. Entendeu? Então, ter uma boca como um túmulo não é para qualquer um. É necessário que a pessoa tenha uma postura diante de Deus e que essa pessoa como que eu vou dizer assim? Faça um pacto com Deus, dizendo: Senhor, eu quero que a minha boca seja um túmulo, que alguém me segredando algo e falando para mim, só entre mim e você, por favor, eu confio em você, porque às vezes a pessoa sabe de alguma notícia, tem algum segredo, e a pessoa fica tão aflita porque aquilo pesa tanto, espreme tanto o eu da pessoa, que a pessoa quer repartir com alguém. É necessário repartir com alguém. Aí você procura, bom, escolhi fulano, eu confio naquela pessoa. E depois a pessoa não tem a estrutura preparada para ouvir aquele segredo, aí começa contando um conto e aumentando um ponto, espalhando geral. Então, a primeira ação que temos que ter para com nossos irmãos que ainda estão prisioneiros dentro da casa do cárcere é essa, da casa do cárcere é essa. Saber guardar segredos. Nossa boca tem que ser como um túmulo. Nossa boca tem que ser como um túmulo. Segundo, se alguém nos segredar algo, não temos, esse segundo tem tudo a ver com o primeiro, está interligado. Se alguém nos segredar algo, não temos direito de sair espalhando aos quatro ventos. Não temos esse direito de sair espalhando aos quatro ventos. De jeito nenhum. Não temos esse direito. Terceiro, temos que optar por sermos bombeiros e não incendiários. Eu creio que eu já falei isso aqui. Eu comentei com vocês que melhor é ser bombeiro, que é aquele que apaga o fogo, que às vezes até morre em combate, porque o fogo
se alastra rapidamente, a pessoa fica tão envolvida em querer apagar um lado que não vê o outro que já está cerceando a passagem dela e a pessoa fica ali prisioneira e morre. Então, temos que optar por sermos bombeiros e não incendiários. Quando eu opto por ser bombeira, eu vou ser aquela que apaga o fogo e não que coloca mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira, para a fogueira subir de uma tal altura que lá do outro lado do bairro de Cascadura você enxergue a fumaça daquela fogueira. Nós estamos falando isso, gente, ao nível espiritual. Não é o nível material. Tudo isso que está sendo falado aqui nesta tarde é ao nível espiritual, tá? Temos que optar por sermos bombeiros e não incendiários. Ou seja, apagar o fogo. A pessoa vem e tal, triste, comentando alguma coisa com você porque confia em você. Aí você, em lugar de procurar aquecer aquela situação, não, você, não, é verdade, ela não sei o que, ela falou porque quis. Aí você, sabe, põe mais lenha na fogueira e aí a coisa pega fogo e fica ruim. Número 4. Não tomar qualquer atitude em relação ao seu semelhante antes de consultar o Santo Espírito. E é aí que nós pecamos. Nós pecamos nisso, sim. Temos que admitir que nós pecamos nesse quesito. Por que nós pecamos nesse quesito? Pecamos nesse quesito porque quando a gente sabe de alguma situação, a gente já vai querer logo tomar partido ou de fulano ou de Beltrano, né? Ou então já vamos para o julgamento, julgar, que é uma coisa que Deus abomina e a gente está sempre reincidindo nesse pecado do julgamento. A gente está sempre reincidindo no pecado do julgamento. Do julgamento. Daí a gente aprender a não tomar qualquer atitude em relação ao semelhante antes de consultar o Espírito Santo. O Espírito Santo. Número 5. Porque se você consulta o Espírito Santo, ele vai te colocar no prumo certinho, mostrando para você que não é por aqui, mas por aqui. Não é pela esquerda, mas pela direita, que você tem que ir, para não causar problemas ao seu semelhante, para não causar um incêndio na vida do seu semelhante. Olhe só como é que a nossa salvação, ela é individual, porque ninguém se salva em grupo. A salvação é individual, a salvação é subjetiva, mas vejam bem o que eu quero dizer para vocês. A gente não chega lá se a gente não estiver em harmonia com o todo. Não chega, não adianta. Se você ficar bitolado pensando que você vai chegar numa das moradas que Jesus tem preparadas para você, sozinho,
Você pode até chegar sozinho, mas para isso você tem que ter trilhado um caminho, prestem bem atenção no que eu vou dizer, um caminho de solidariedade, um caminho de sensibilidade, de solidariedade, de cuidado, de ajuda ao outro. Tudo voltado para o semelhante. Tudo voltado para o semelhante. Observem que aqui diz ações que temos que ter para com os nossos irmãos. Então, tudo isso aqui se refere a ações nossas para com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Então, essa é uma caminhada, essa é uma jornada visando o todo e não o seu individualismo. O número 5 diz assim: deixá-los livres, ou seja, deixar aquelas pessoas livres após aceitarem Jesus ou se reconciliarem com Ele, apenas e unicamente orando para que sejam o quê? Para que sejam libertos. Libertos, né? Esse também é outro quesito no qual a gente peca bastante, a gente peca muito. Porque quando nós estamos assim iniciando a nossa jornada espiritual, logo que aceitamos Jesus, nós queremos muito que todo mundo faça parte, que todo mundo faça parte daquele contexto de alegria que nós estamos vivenciando, daquela paz que nós estamos sentindo. E aí a gente começa, de uma certa maneira, a forçar a barra para que o outro aceite, para que o outro siga, para que o outro vá. Nós não os deixamos livres na reconciliação com Jesus ou então na aceitação. Mas essa atitude não é uma boa atitude de pressionar. Eu demorei um pouco a aceitar isso, sabia? Eu queria muito, muito que meus filhos, todos eles, optassem pelo mesmo caminho que eu optei, do Evangelho, que foi onde eu encontrei a paz, que foi onde eu encontrei a tranquilidade, o equilíbrio no Evangelho em Jesus. Quando eu me tornei uma mulher cristocêntrica, o que quer dizer uma pessoa cristocêntrica? Uma mulher cristocêntrica ou um homem cristocêntrico? Significa o seguinte: significa que o seu coração, o seu eu, já pertencem completamente a Jesus de Nazaré e ao Evangelho, que não há outro caminho. E aí você quer uma família cristocêntrica. Mas eu tenho que entender que eles optaram por caminhos, por seguirem uma outra religião, a católica, por exemplo, mas lá também se fala de Jesus e do Evangelho. Mas eu pressionei muito. Hoje em dia que eu pressiono menos, mas de vez em quando eu ainda dou uma chamada sobre isso.
Número 6. Não lhes fazer perguntas indiscretas que podem constrangê-los. Ou seja, a pessoa está voltando para Jesus ou está, como se diz assim, aceitando, sendo um membro novo no exército de Cristo, aí você vai para perto daquela pessoa. Você vai para perto daquela pessoa para esmiuçar a vida dela, fazendo perguntas indiscretas que podem constranger a pessoa. Muitas vezes dá vontade, a nossa curiosidade é aguçada e nós temos vontade de chegar perto da pessoa e começar a perguntar sobre a vida da pessoa, como é isso, como é aquilo. Eu, às vezes, tenho essa vontade, mas eu confesso que eu procuro me conter. Eu procuro me conter, mesmo porque essa é uma atitude bem deselegante, né? É bem deselegante. Número 7. Nos prepararmos em oração e jejum, pois a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então eu quero dizer uma coisa, meus queridos irmãos, meus amados irmãos. E muitas vezes, quase sempre, nós temos que usar essa preparação dentro da nossa própria casa, no meio da nossa própria parentela, em relação a filhos, em relação a nora, em relação a genros, a netos. Temos que usar isso dentro da nossa própria parentela. Estarmos preparados, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais que tentam nos colocar em situação vexatória, digamos assim, diante da nossa família. É na nossa família, como disse Jesus, que nós vamos encontrar as lutas maiores, mais adversas, mais difíceis. Número 8. Jamais ir fazer ar livre ou visitas, né? Não apenas ar livre, mas visitas a doentes sem essa preparação de oração, jejum, né? Preparação de oração, preparação de jejum. Não devemos ir visitar nem fazer ar livre, caso fomos. Porque lá nós podemos encontrar espíritos malignos. Por exemplo, ontem eu fui a uma consagração pela manhã lá em Madureira. Uma amiga minha me convidou, amiga de lá, porque essa igreja eu já até levei o estudo da cura da alma e já levei alguma palavra umas 3 ou 4 vezes, e ontem eu fui à consagração. E eles estavam lá em campanha. Aliás, segunda próxima é o último dia da campanha, eu nem sabia, mas eu fui avisada já no finalmente. Mas é bom, né? Deus sempre conserva para nós alguma bênção, alguma vitória no finalzinho da coisa. O que eu quero dizer é que o que eu vi ontem, aquelas mulheres de oração, as intercessoras, mulheres de frente das mesas de trabalho, lutando contra demônios, mas olha, o que manifestou de demônios ali naquele lugar não estava no gibi. Não estava. Manifestaram-se muitos espíritos malignos,
manifestaram-se espíritos de cair e jogar a pessoa no chão. Eu vi, pertinho de mim, caída assim, e o olho da pessoa revirando, 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 e as mulheres orando, 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 e a igreja inteira orando, orando, pedindo para o Senhor Deus dar a vitória, que quando dissesse sai, o espírito pá, saía da pessoa. Então, eles estão aí, ó, para pegar os incautos. O que significa os incautos? Aqueles que não estão atentos. 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 Aí vem tanto problema, é problema de saúde, é problema disso, é problema daquilo outro, né? Mas é mesmo. Eu me coloco nesse rol de muitas vezes ser incauta. Incauta. Mas ontem eu vi como eles estão atuando. O trabalho era para acabar meio-dia, acabou mais de 1 hora da tarde. Por quê? Porque tinha gente caindo, caindo, e a mulherada orando, e os homens também que estavam lá orando. Todo mundo uníssono, de mãos levantadas, de pé, orando para Deus operar na libertação daquelas pessoas que estavam ali caindo, 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 caindo. Número 9, penúltimo, já estamos quase acabando. Não censurar quem ainda for pego em vício, pois o próprio Jesus disse: vinde como estais. Não censurar quem ainda for pego em vício, pois o próprio Jesus disse: vinde como estais. Então é isso, nossa, mas você aceitou Jesus outro dia. Nossa, mas você se reconciliou com Jesus outro dia, já está aí com esse copo de cerveja na mão, com esse cigarro na mão, na boca. Ou então fazendo outras coisas. Então, a gente tem que passar batido dessa censura. Isso é o julgamento. O próprio Jesus disse: vinde como estais. E se a pessoa se reconciliou, se a pessoa aceitou, o que é que acontece? Acontece o seguinte: acontece que essa pessoa, daí para frente, quem vai agir na vida dela não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu oro por pessoas, essa semana passada, sábado, que fez 1 semana nesse agora, ou seja, sábado retrasado, eu visitei uma amiga minha da Hidro, que foi minha amiga aqui muitos anos, e ela mudou há tempos para Jacarepaguá, agora ela está na estrada do Rio Grande. Ela já tem 87 anos. Aí ela me ligou várias vezes: Vera, vem aqui, vem com o seu marido. Ela gosta muito do Adair, muito. Vem aqui me visitar. Aí nós fomos no sábado retrasado. Aí eu quando eu estava pensando em ir visitá-la, eu falei: Senhor, olha, eu quero uma coisa. Eu não quero ir na casa da fulana sem um propósito mais profundo. Já fiz várias visitas a ela, mas nunca isso bateu tanto no meu coração como agora. Eu quero fazer o apelo. Se não for para fazer o apelo, eu nem vou. Aí o Espírito Santo reforçou aquilo em mim e nós fomos. E ela jamais aceitou Jesus, ela foi de Umbanda, caminhou por esses lugares todos, de centro espírita, e ela me disse que até hoje ora pelas alminhas e que as alminhas é que dão tudo para ela. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não tem nada disso. Mas quando eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus. Oh, maravilha de Deus! Xanai maravilhoso!
Oh, Xanai querido, muito obrigada, Xanai de Deus, muito, mas muito, 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 muito obrigada mesmo, não tenho como te agradecer. E por último item, não ir atrás da pessoa, mas pedir ao Espírito Santo sabedoria para buscar na hora certa a ovelha desgarrada, como fez Jesus. Deixou as 99 e foi em busca da ovelha desgarrada. E eu espero que esta lição de hoje tenha sido muito linda para vocês, que tenha falado ao coração de vocês. E agora, antes de terminar, eu quero agradecer àqueles que estiveram até aqui presentes conosco. Olha, fiquei tão feliz, tão feliz. Obrigada ao pastor Bento Green, de Moçambique, África. A paz do Senhor, pastor, aí na África, pastor. Será que um dia eu vou aí te visitar? Ou então o senhor vem cá nos visitar, pastor? Um grande beijo na sua esposa, nas lindas filhinhas, na sua família, pastor Bento Green. É uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigada, marido. Muito obrigada, Dair dos Santos. Te amo. Muito obrigada por entrar. Obrigada, José Vidal, amigo. Muito obrigada mesmo. Glória Pimentel, prima, Glória, te amo muito, você é fidelíssima, nós te amamos muito. Lívia, minha querida Lívia, te amo, estou com uma saudade, vou te ligar quando chegar em casa, tá? Fabiano, meu sobrinho lá de Uberlândia. Poxa, Fabiano, que alegria! Mas que alegria mesmo. Eu espero que você tenha aprendido bastante nesta lição. E outras lições virão que vocês vão aprender muito, muito assistindo essa live, porque eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus de ensinar. Uma professora mesmo, que já fui secular e hoje eu sou professora da palavra de Deus. E por fim, o Júnior, meu filho. Oh, meu filho querido, que saudades! Muita saudade. Eu espero que você já esteja bem, muito bem da gripe. Fabiano, espero que a sua família esteja muito bem. Lívia, todos vocês, espero que as suas famílias estejam bem. Voltem sempre e tragam mais gente. E a Penina, meu abraço, o abraço do Adair pelo seu aniversário. Vida longa, Penina, para que você possa cumprir os desígnios de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que é isso que é importante. Todos nós cumprirmos os desígnios de Deus para as nossas vidas. Assim nós estaremos mais perto cada dia dele. E aí ele faculta, ele vai abrir as comportas dos altos céus e facultar as bênçãos para cada um de nós. Olha aqui, que vocês tenham um restante de semana muito abençoado, muito tranquilo, muito feliz na presença de Jesus, o Mestre. Amém e amém. Caraca, gente.